esse é o seu programa Vida e Saúde, recheado de informações, recheado de dicas, mas nada disso tem sentido se você não fizer uso, não colocar essas dicas em prática na sua vida. É por isso que eu começo o programa pedindo para você, na verdade, mandar a sua história, escrever pra gente aí no blog novotempo.com/vida e saúde, conta a sua história, como é que tem sido as transformações, as mudanças que você tem conseguido implementar, mudanças de saúde, mudanças de pensamento, mudanças do estilo de vida. Conta pra gente e você concorre a uma cesta linda da Superbom, que você já viu aqui, vários telespectadores já ganharam a cesta e uma delas pode ser sua, basta você escrever pra gente. O programa de hoje vai falar sobre alguns transtornos, tá bem assim, psicológico, o programa Vida e Saúde dessa semana. Hoje a gente vai falar do transtorno de borderline ou a personalidade limítrofe. Daqui a pouquinho você aprende um pouquinho mais sobre este transtorno mental. Vamos também conversar com o Dr. Johnny sobre solidão. É melhor ter muitos amigos ou é melhor ter poucos, mas com qualidade? Daqui a pouquinho você participa aqui da nossa conversa super cabeça e tem receita no Vida e Saúde de hoje. Você vai aprender uma receita caseira para fazer um hidratante labial muito saudável, sem todos aqueles componentes químicos que não fazem bem para a saúde e fácil de fazer em casa. Tá só começando o Vida e Saúde, é muito bom fazer parte da sua vida e é muito bom que você nos deixe transformar um pouquinho aí a sua vida para melhor. Agora eu converso com a psicóloga, querida amiga, Sandra Silva. Tudo bem, Sandra? Tudo, Teru, tudo ótimo. Lugar gostoso aqui que a gente está gravando, Ai, né? delícia, delícia. Tá lindo, né? Que bom. Uhum. Ô, Sandra, vamos falar hoje sobre o transtorno de borderline. A gente já abordou alguma vez aqui no Vida e Saúde sobre esse transtorno, mas já. Como a gente Eu me lembro, Teru, que uma pessoa acho que do Rio Grande do Sul pediu, foi isso? Exatamente, foi um filha, pedido né? de telespectador, exatamente. Exato. A Sandra tem a cabeça boa, viu, gente? Olha, imagina que ela lida com um monte de gente e ela lembrou aí de um telespectador. Sandra, esse transtorno ele é caracterizado pela hiperatividade emocional. Então tem assim os disparos de emoção que acometem esse indivíduo que vai representar esse transtorno. Agora é bom a gente assim identificar. Todo mundo tem um dia de fúria e todo mundo tem dias de... Mas é diferente, Teru. No caso do transtorno borderline, esse indivíduo, você percebe o descontrole emocional, a forma dele lidar com as situações, né? E ele tem algumas características de necessidade de se apegar a uma outra pessoa, e em função dessa outra pessoa ele faz qualquer coisa. Assim, no sentido de querer estar próximo, então ele dá presentes, ele sem persegue. Limites. Exatamente. Tem uma psicóloga, amiga, aliás, ela é psiquiatra. Ela atendeu uma paciente borderline que o namorado terminou com ela e ela havia se apegado muito a ele e ele não quis atendê-la. Ela pegou o carro e quebrou o portão da casa dele com o carro. Quando ele viu, ela já estava no jardim com o carro e tudo, quebrando o jardim com tudo. E gritando que ele ia atendê-la de qualquer forma. Quer dizer, a pessoa não tem o limite, né? Aqui está escrito o borderline, justamente, literalmente, o limite dela tá alterado. Agora é o seguinte, um dado muito interessante é que essa doença é dominada pelas mulheres. A maioria dos pacientes com borderline 75% desses pacientes são mulheres. Muito. Por quê, Sandra? O organismo da mulher ele é mais complexo no que diz respeito à química, né? As questões ligadas a hormônios. E também tem um outro fator. Eu penso que praticamente em todas as sociedades, Teru, a mulher, por ser mais frágil, ela está mais vulnerável às questões que acontecem e provocam traumas. Muito comum você ter o paciente borderline que ele foi abusado, por exemplo, de alguma forma, abusado sexualmente, abusado emocionalmente, e isso assim nos primeiros anos de vida, tá? Então, eu particularmente, eu faço uma ligação muito direta do transtorno borderline com o abuso sexual nos primeiros anos de vida. A gente acaba, pela experiência de trabalho, verificando que existe isso. Agora, essa patologia, Teru, ela é um pouco complicada no aspecto do tratamento,
Porque eu não sei exatamente ainda porquê, mas o diagnóstico de transtorno bipolar, ele é um índice muito alto. Às vezes você pega um paciente e ele já chega, olha, eu fui diagnosticado como bipolar. E depois de passado um tempo, você verifica que não é exatamente bipolar, porque as psicopatologias, elas são muito próximas, os sintomas. Então, muitos diagnósticos são feitos erroneamente para depois se descobrir que era borderline. Exatamente. E um índice pequeno de border, né? Depois é que você percebe que aquele indivíduo, na verdade, é um borderline e que ele não foi diagnosticado. Agora, tem medicamento para isso? Tem medicação. Sim, a medicação ela é basicamente para o tratamento da ansiedade, né? O nível de ansiedade desse indivíduo, que ele acaba agindo de forma impulsiva. Olha, o diagnóstico mesmo deve ser feito por um especialista. Você viu aqui que a Sandra disse que muitos diagnósticos são feitos como se fosse uma pessoa bipolar e, na verdade, é um transtorno de borderline ou a personalidade limítrofe. Então, se você conhece alguém ou se alguém da sua família está passando por uma coisa e você está sentindo dúvidas, procure um especialista e ele vai poder te ajudar. E seja sincero, seja honesto, porque a família, como sempre, a gente tem visto aqui durante toda a semana, a família desempenha um papel fundamental no processo de acolhimento e no processo de cura também, né, Sandra? Exatamente. De estabilidade da doença. Exatamente. Né? Essas doenças mais graves, tanto a esquizofrenia como o transtorno bipolar e o borderline, a família precisa de terapia. Do contrário, o TERU não consegue lidar. Não chega no resultado desejado. Exato. Certinho, amanhã a gente vai falar sobre psicopatia, um assunto bastante interessante e os psicopatas estão cada vez mais, assim, parece que mais perto da gente. A Sandra vai estar aqui com a gente discutindo esse assunto sério. Nessa semana toda nós temos falado sobre problemas mentais e transtornos mentais, na verdade, e amanhã não vai ser diferente, a gente vai conversar mais sobre esse assunto para você aprender a identificar e como lidar com um psicopata. Olha só. Agora é hora de presente aqui no Vida e Saúde, eu ia falar na TV Novo Tempo, mas é na TV Novo Tempo, para você totalmente grátis. Essa revista Família Feliz, vou mostrar aqui, olha, ela traz dicas de como você e sua família podem viver mais feliz. É um presente totalmente gratuito, você precisa escrever ou você pode ligar para a gente para 0 operadora 12 21 27 31 21 ou novotempo.com/vida e saúde e pede essa revista que a gente manda sem nenhum custo para você ou para quem você desejar presentear, tá bom? Agora, a gente volta para um assunto muito interessante. Eu tenho aqui comigo o nosso querido amigo e psicólogo também, Dr. Johnny Becker, e vai falar sobre solidão. Doutor, eu tenho um dado aqui de uma pesquisa da Universidade da Califórnia que diz que foi feita com adultos na faixa dos 70 anos, mostrou que 43% se sentiam solitários, mas apenas 17% deles viviam sozinhos. Essa é uma sensação que eu acho que está cada vez mais comum. A gente vive cercado de pessoas, mas parece que a gente está cada vez mais assim sozinho, parece que ninguém se importa mais com ninguém. E aí a gente precisa mesmo das pessoas. A gente se pergunta daí o que está acontecendo com o mundo, né? Por que a gente cada vez mais se encontra num mundo que tem mais pessoas, tem muita gente nascendo, crescendo, a gente tem muitas pessoas, muitas vezes vai para as grandes cidades e tal, tem muita gente, mas pessoas solitárias, com essa questão de solidão, sofrendo por causa disso, né? E como isso é comum, e a gente pode até fazer uma ligação com a própria tecnologia, não é? Hoje se ouve falar muito de estar interligado com o celular, conectado, estou conversando com meu amigo lá do outro lado, mas muitas vezes essa relação não é com tanta qualidade, não nutre ou não supre as necessidades reais que a pessoa tem de relacionamento. Por quê, Johnny? Você acha que as pessoas estão cada vez mais egoístas ou você acha que é uma tendência da modernidade, elas estão mais vazias de repente, superficiais, elas não se aprofundam nos relacionamentos?
Eu acho que pode ser isso, o fato de, hoje em dia, se prega, e é uma pregação muito aparentemente velada, o fato de que isso aqui é um problema meu. Cada um cuida da sua vida. Não se envolva comigo. E a gente, quer queira ou quer não, a gente passa isso, não é? Hoje você tem que colocar um carro, você tem que pôr isso filme para as pessoas não olharem quem está ali dentro, por uma questão até de medo. Uhum. E o que eu colocaria até como principal fator é basicamente o medo. Então, de repente eu o medo não... de se decepcionar também, Johnny? Pode ser. E aí a gente já entra um pouco na questão da fobia social, não é? O que é fobia social? A pessoa ela tem um medo, por exemplo, tem um grupinho ali de pessoas conversando, então, eu não vou chegar lá, eu Rejeição. não quero, porque senão, o que as pessoas vão pensar de mim? O que a Teru vai falar de mim? Eu não vou me expor. E muitas vezes as pessoas até chegam a pontos extremos de não querer sair de casa, ficam no quarto, se trancam, às vezes chegam a extremos de perder o emprego, a família já não aguenta mais estar do lado. Então, chega às vezes a pessoa nessas situações, não é? Agora, Johnny, muitas vezes a pessoa que se sente sozinha, como você mesmo disse, ela acaba aqui meio que se isolando, ela não busca. Pode ser também. Que dicas você, como um profissional, pode dar para essa pessoa fazer esse caminho de volta? Não é bem por aí. Eu sempre digo o seguinte, aqui na clínica até, né? A gente tem que aprender a estar bem com a gente mesmo, em primeiro lugar. E para a gente conseguir isso, é muito bom também a gente ter essa noção de Deus ali com a gente. Então eu sempre costumo dar orientação para os hóspedes aqui, né? Vão aí perto do lago, fiquem você e você mesmo, não é? Se quiser, ora nesse momento, mas procura se conhecer um pouco mais, porque tem pessoas que elas não conseguem, elas não gostam de ficar sozinhas. Então, estar sozinho não é o problema é quando isso te incomoda, isso te causa um sofrimento, e também quando você só quer estar também sozinho, ou você fica ali naquela solidão mórbida. Quer dizer, os dois extremos não são saudáveis. Exatamente. Então, nós também somos seres sociáveis, a gente também precisa, então, mas o momento do dia, separe para se conhecer, e a terapia ajuda muito isso, não é? Então, na terapia podem ser trabalhados esses aspectos de se conhecer, o autoconhecimento. E a partir disso, então quando a pessoa se sente mais segura, mais tranquila, fica mais fácil de ter relacionamentos. Porque dela não vai ter tanto medo de, o que a Teru vai pensar de mim, o que o outro vai pensar de mim, se eu for lá conversar com ele. Ela vai estar mais segura do que ela é, do que ela pode, das qualidades. Com certeza. Também vai saber lidar com os defeitos. E aí ela vai conseguir ter mais amizades, vai conseguir fazer novas amizades de maneira mais fácil, né? Agora, Johnny, às vezes a gente tem aquela falsa ilusão, aquela coisa, né, de tipo, tem uma música que diz, né, eu quero ter 1 milhão de amigos. E na adolescência isso é muito comum, aquela sensação de tipo, nossa, fulano de tal é amigo do colégio inteiro. Ou mais na maturidade, nossa, fulano de tal é amigo da igreja inteira, consegue se relacionar bem com todo mundo. Uhum. Você acredita realmente que uma pessoa consegue se relacionar bem com tudo isso de gente? Ou na verdade, isso é um mito? A gente se relaciona bem com pouca gente e pode ter facilidade de ser colega de muita gente? As pessoas são diferentes. Se a gente que está aqui no estúdio, por exemplo, se a gente convivesse durante alguns dias juntos, quer queira ou quer não, surgiriam diferenças entre a gente teria que saber lidar e saber conversar. Isso é normal, não é ilusão de pensar que todo mundo, que uma pessoa se dá bem com todo mundo e não tem nenhum problema nesse sentido. Às vezes as pessoas até mais extrovertidas, elas até olham um que é mais introvertido, ela pensa assim, poxa, como eu gostaria de ser um pouco mais assim, né? A grama do vizinho é sempre mais verdinha, mas na verdade a gente precisa aprender a ter contentamento e a valorizar também os amigos que a gente tem. Claro, né? Exatamente. E fazer também exercício, é a questão de um treino também, de você treinar a tua habilidade social. Começar poxa, eu nunca puxei papo com alguém que não conheço. Eu vou lá começar a me interessar em conhecer aquela pessoa. No ônibus, vai no ponto de treinando. ônibus. Isso daí é um treino que a pessoa pode desenvolver a ampliar o círculo social, não é? Tá certo. Obrigada. De nada. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta você confere aqui receita de hidratante labial que você pode fazer em casa. 1 minutinho, a gente já volta.